Bom, meu nome é Minoru Sakati, conforme foi dito, e sou o professor titular do Departamento de Farmacologia da Unesp de Botucatu, porém já aposentado, e agora estou querendo deixar registrado as minhas memórias para a posteridade. Eh, eu imagino e eu acredito que todos nós descendemos dos esforços feitos pelos nossos antepassados. Sem esses esforços, nós não estaríamos aqui hoje. Graças aos antepassados, acumulando experiências e conhecimentos, nós chegamos a ser aqui a condição de professor universitário. Porém, isso quer dizer também que é nossa responsabilidade deixar acrescentado alguma coisa mais sobre aquilo que nós recebemos para a posteridade, para que as nossas futuras gerações tenham cada vez mais conhecimento, experiência de vida e que façam o seu papel como ser humano aqui nesse mundo. Assim, a gravação tem a finalidade de deixar alguma experiência acrescentando ao que já recebemos para as futuras gerações. Muito obrigado. Uhum. Eu nasci numa cidade, não é cidade, num sítio num lugar chamado Vila Nova, também próximo de uma região chamada Aliança. E quando nasci, mais ou menos na época, 1935, foi inaugurada a estação de ferro da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E a estação chamava-se Machado de Melo. Era uma estação onde os trens da época, Maria Fumaça, se abastecia de água. E é uma cidadezinha bem pequena, chamada de Amandaba. Assim, nascido lá, cresci lá, comecei a falar inicialmente só japonês, e como se eu tivesse nascido no Japão. Por quê? Porque a minha família, recém-chegada do Japão, só falava em japonês. E era um lugarejo onde a colônia japonesa era muito grande. Por quê? Porque uma província do Japão chamada Kumamoto, eles compraram a terra e lotearam para os seus moradores. Então, predominavam na região pessoas oriundas da província de Kumamoto. Minha família era de Okayama, vizinho, mais ou menos vizinho, e então teve que mudar, pelo menos no documento, como se estivesse morando na província de Kumamoto. Uhum. Então, nesse lugar, foi derrubada a Mata Virgem, e os imigrantes lá chegaram e, inicialmente, começaram a plantar café. Então, assim eu nasci e comecei a frequentar a escola municipal, uma escola bem primitiva, quer dizer, nem banheiro tinha. Escola de tábua, meio já inclinado, querendo... até os 8 anos só falava japonês, não entendia português.
Uhum. Então, quando comecei a ir à escola aqui no Brasil, eu não entendia nada, né. Eu tive que fazer um esforço muito grande para poder aprender o português. Hum. Portanto, no caso, na época, português era uma segunda língua para mim. Mas, nada como necessidade para a gente fazer força e aprender. E Uhum. então, quando eu cheguei no terceiro ano primário, como não tinha o quarto ano, então o meu avô, Soichi Sakati, ele me colocou, em São Paulo, na casa de uma, tia, e frequentar o quarto ano primário. Então, na época, morei um ano na Bela Vista, na rua Jardim Heloísa, também conhecido como Bexiga, se não me engano, a Uhum. região. Tia Nobuko, casado com Shuji Wada, né? E ali andava até Praça João Mendes, pegava bonde e descia a Rua da Glória, depois Rua Independência, Rua do Estado, Bom Pastor, e chegava onde ficava a escola, que ficava atrás do Museu Zoológico do Ipiranga. Então, ia lá, voltava todo dia, e na época eu tinha 11 anos, sozinho, e felizmente não aconteceu nada de, Uhum. de grave, novidade, coisa dessa natureza. Não tinha grande. Naquela época, a situação era muito mais, vamos dizer, livre, né? Sem muitas preocupações, Uhum. como tem hoje. Na época, pelo menos, não havia droga, assaltantes, etc. Eh, e também a cidade não tinha tanto congestionamento de carro, etc. Então, terminado o quarto ano primário, Uhum. voltei de novo para a minha casa do interior, e ali, então, comecei a ajudar a família no cafezal. Com 12 anos, eu comecei a ajudar aos pouquinhos e cada vez mais até aos 17 anos. Atual município de Mirandópolis, mas na época era a comarca de de Abril, quando nasci. Uhum. Portanto, eu fui registrado como tendo nascido em Bento de Abril, mas é que naquela época o município era muito maior e a sede Uhum. do município era Bento de Abril. Agora, ela foi diminuindo, e agora pertence ao município de Mirandópolis. Então, até os 17 anos, mas com 14, 15 anos, eu queria estudar mais, não queria ficar no cafezal trabalhando, eu queria mudar de vida, alguma coisa diferente. E eu queria, mas na época eu não tinha condição de falar para a minha família que eu queria ir para São Paulo ou outro lugar para poder estudar. Por quê? Porque eu sou, né, Uhum. o filho mais velho. Então, éramos em 7 irmãos vivos, e eu, dos homens, era o mais velho, era a esperança da família, no sentido de dar continuidade ao trabalho no sítio, no cafezal. Uhum. Mas o pé de café, já com cerca de 20 anos, já começou a ficar improdutivo, ou seja, a produção diminuindo. E então, eu queria mesmo era
estudar ou mudar um pouquinho de atividade. Uhum. Até que, um dia, um senhor chamado Sataki, era um conhecido do meu avô, porque ele morou na região. Ele apareceu em Mirandópolis e procurando 2 jovens, porque o genro dele tinha aberto uma farmácia, o genro que fez faculdade de farmácia e abriu a farmácia, e estava Uhum. precisando de 2 jovens. Aí, a minha tia, Tomiko, ela morava em Mirandópolis, ela sabia que eu queria estudar, e então ela me ajudou no sentido de pegar o trem, ir até a próxima estação, chamada Machado de Melo, Uhum. e me falar que idade. Aí eu criei coragem e falei para o meu pai: olha, eu queria trabalhar, estudar, enfim, mudar um pouquinho. Aí ele falou: "Ah, se você quer assim, então vamos falar com essa pessoa." Aí Uhum. fomos falar e essa pessoa disse o seguinte: eu estava precisando de 2 jovens, já tenho 2. Se um deles desistir, a vaga Nossa. será sua. E no dia seguinte, a tia Tomiko foi até lá, de novo, para dizer: olha, um desistiu, a vaga é sua. Aí começou toda a minha vida, que até hoje. Agora, é lógico que o Dichan e o Bachan não eram favoráveis no sentido de eu sair de casa, etc. Uhum. E o Bachan dizia para mim: olha, tem tanta gente estudando que mais um estudo não vai acrescentar nada. Aí eu dizia para ela: mas é por isso mesmo, por ter tanta gente estudando, que eu tenho que estudar e, se possível, mais do que os outros, né? Era a discussão que eu tinha com o Bachan. E o Dichan não falava muito, mas não gostou. Uhum. Ele andou falando, não para mim, mas para os amigos dele, que Uhum. eu tinha posto fogo na família, na casa. Mas, de qualquer forma, o meu pai concordou, aí eu fui para São Paulo, já na casa do dono dessa farmácia. A minha mãe não, ela, mãe sempre é a favor do filho. Não falou nada contra, não falou nada, né? Uhum. Mas então eu fui para São Paulo, fui, olha, trabalhar. E com essa pessoa, eu, antes de ir para São Paulo, eu falei para essa pessoa o seguinte: que eu não faço questão, eu vou trabalhar, não se preocupe, eu vou trabalhar, mas eu preciso, o que eu quero é estudar, eu preciso de um horário para estudar. Aí ele falou: "Olha, pode deixar que eu falo com o meu genro, ele vai arrumar um horário para você estudar." Aí Uhum. fui para São Paulo. Aí foi, ou trabalhava, quer dizer, à noite, ou vice-versa, né? Uhum. E assim, fui fazendo o ginásio. Na época tinha aquele chamado de madureza, né? Uhum. Artigo 91 do ensino superior, ensino médio, né? Uhum. Aí depois aí fui fazer cursinho, aí depois de uns 2, 3 anos eu consegui terminar o ginásio. Eram 8 horas, 10 horas de trabalho diários? Sim. Não, não, antes era 8 horas, né? Uhum. Mas o dono não fazia muita questão disso, por quê? Porque eu tinha falado que eu queria estudar e precisava de um horário, né? Uhum. Então eu trabalhava realmente às 8 horas, quando tinha prova, quando tinha que fazer prova em outra cidade, etc. Tal, ele sempre deu um horário para mim. Uma colher de chá. Aí depois, então, eu entrei na faculdade de bioquímica, porque eu já trabalhava na farmácia e experiência prática eu tinha bastante. Então, eu tinha feito também vestibular na medicina, a Escola Paulista de Medicina. Mas Uhum. na faculdade de medicina não deu para entrar, mas eu falei: bom,
se eu entrar na faculdade de medicina, eu não vou poder trabalhar. Se eu não puder trabalhar, eu não tenho como sobreviver em São Paulo, né? Uhum. Então, eu fui fazer a farmácia, que eu já estava dentro do processo de trabalho da farmácia. Eu fiz vestibular, eu consegui passar lá na farmácia. Aí, eu fiquei sabendo que meu Dichan, que estava brava comigo, etc. Tal, Uhum. quando soube que eu entrei na faculdade, ele achou que foi bom. Mas, durante os 13 anos que eu fiquei nessa farmácia trabalhando, Uhum. meu pai teve tuberculose e a minha irmã e o cunhado, né, Cazu, colocaram meu pai num aviãozinho teco-teco e mandou para São Paulo. Aí, na casa do pai do sogro da minha irmã, né? Uhum. Família lá. Uhum. Aí eu estava trabalhando lá, tal, de repente toca o telefone e fala: olha, seu pai está aqui, precisamos levar ele para Campos Jordão urgente, porque senão ele pode morrer, né? Porque já estava Uhum. bem ruim mesmo. Uhum. Aí eu fui lá, isso aí foi mais ou menos, eu fui para São Paulo em 52, mais ou menos 55, Certo. 56, por aí. Aí eu fui até lá e a minha irmã também estava lá com o pai. Aí contratamos um táxi, levamos ele para Campos Jordão, levamos para um sanatório chamado S3, mas chegamos lá para 5 horas da madrugada, procuramos o sanatório e o guarda lá falou que está fechado e que o diretor só viria às 9 horas. Mas também o guarda, o que me atendeu, disse que estava lotado, então não tinha vaga, né? Meu Deus. Mas agora viemos de longe Uhum. e estamos aqui com o pai bem ruim. Aí ele falou: bom, então aguarda a chegada do diretor e fala com ele. Aí chegou o diretor, falamos com ele, ele falou: está tudo lotado. Aí, mas falamos da situação toda, aí ele falou: então vou ver se arrumo um cantinho Uhum. provisório para ele. Aí ele internou lá, eu voltei no mesmo dia para a farmácia para trabalhar, e a minha irmã ficou uns 3 dias só para atender e ver se precisa mais alguma coisa, né? E aí o meu pai ficou 2 anos no sanatório. Uhum. Mas quando o meu pai foi para lá, a minha preocupação é a família, porque meus avós já eram de idade, Uhum. meus irmãos eram tudo mais novos que eu só tinha essa irmã que é mais velha, né? Uhum. Mas ela é casada, não estava Não mais em casa. convivia. Uhum. Aí eu voltei para casa na condição de, se for preciso, eu vou ter que abandonar tudo Uhum. e tomar conta da família. Isso aí foi uns 4 anos depois que eu já estava em São Paulo. Estava trabalhando, estudando, mesmo porque a família não tinha condição de me sustentar em São Paulo, eu Uhum. trabalhava, morava na casa do dono da farmácia, etc. Tal. Uhum. Ele me dava uns trocados aí para pegar bonde, para ir para cursinho, etc. Uhum. Eh, mas quando voltei em casa, a minha mãe estava sozinha, que única que tinha assim saúde para fazer alguma coisa, né? Mas Uhum. só que tinha 6 irmãos meus menores, Uhum. e meus avós idosos, né? Uhum. Aí estava naquela situação, eu volto ou não? Mas se eu para voltar eu tinha que abandonar todo o meu, vamos dizer, o que eu queria fazer, né? A minha irmã e o meu cunhado, né? O tio Cazu, Uhum. falaram o seguinte: é,
você fica lá em São Paulo e dá assistência para o seu pai que está em Campo Jordão. Mais Aqui, próximo. lá, deixa que a gente cuida. E aí, então, como o tio Cazu tinha um sítio lá com café, etc, tal, Casoada. levou a família toda para ficar lá, né? Uhum, Nesse sítio. E eu fiquei em São Paulo todo mês, e ia até Campo Jordão, ver como é que o pai estava, etc, tal, uhum, até que ele começou a melhorar, começou a engordar, tal, e foi embora. Quer dizer, uhum, deu para ir embora. uhum, É, e foi mais ou menos essa época. Aí, então, depois disso, eu entrei na faculdade. Quando eu estava para terminar o curso, o uhum, professor de farmacologia, chama professor Armando Otávio Ramos, que era professor livre docente da Faculdade de Medicina, lá da Avenida Doutor Arnaldo, lá, a Faculdade de Medicina, né? Ele deu a aula próximo. para a nossa turma e ele falou que ele estava indo para Botucatu ser professor de farmacologia, se eu não queria ir como assistente, né? Uhum, Eu já estava 13 anos na farmácia e o dono lá era muito bom, mas eu queria mudar um pouquinho, né? Aí eu aceitei. Aí ele falou, então você vai fazer estágio comigo. Eu fiz um estágio por 6 meses, no laboratório lá da Faculdade de Medicina. Lá tinha dois técnicos, um chamava Maurício, o outro chamava Otávio, uhum, muito bons. uhum, E eles me ensinaram toda a parte de anestesia de animal e experimentação de efeito de drogas nos animais, etc. E que uhum, quando eu vim para Botucatu, no começo eu mostrava para os alunos o que a droga faz. Então, é, eu tive a tudo lá, né? 65. A faculdade, em 63, começou o curso de medicina. uhum, E depois logo foi de veterinária, biologia e também de agronomia. Estava no último ano para terminar o curso, aí que fui convidado. uhum, Aí vim para cá, né? Logo que comecei a ter um saláriozinho aqui, salário não era muito, mas não era ruim, não. uhum, Muita gente dizia, olha, salário de porcaria ou coisas dessa natureza, mas para mim aquilo era mais do que o suficiente para coisa. Aí uhum, casei, e aí então comecei a procurar um sítio, porque eu tinha que cuidar dos pais, né? Pais uhum, e irmãos que estavam perto de Mirandópolis, no sítio do tio Caçu. Os meus pais, depois que o pai foi embora, ele começou a cuidar de uma granja, uhum, granja de ovos, né? uhum, Porque não dá para trabalhar assim, fazer força no cafezal e tal. uhum, Então, eu estava procurando o sítio para cima, para baixo, mas dinheiro eu também não tinha muito, era pouco. Pouco. Andei lá para Sorocaba, Bauru, região por aí, uhum, para procurar um sítiozinho, porque eu queria trazer os pais para o sítio, porque sempre viveram no sítio, né? Mas me falaram que tinha um sítio aqui em Botucatu, que o dono tinha falecido e a família quer vender e tal. uhum, Aí eu fui atrás lá, era um negócio que eu consegui fazer, né? uhum, Comprar esse sítio, que é esse sítio que está aí. uhum, Mas os meus colegas da faculdade diziam assim, poxa, mas você nem tem sua casa, você está procurando casa para os pais, para a família, etc. Tal. Falei, olha, o problema, esse é um problema meu. Eu tenho um compromisso de cuidar deles. Eu não tenho minha casa por enquanto, mas depois eu vou procurar. Mas primeiro eu tenho que resolver o problema da família. Eu já tinha casado, eu tinha alugado uma casinha, né? É uma perfeito. casinha pequena, geminada, tinha 5 metros de largura por 40 de frente para o fundo. Deu para morar um bom tempo. Eu vim em Uhum, 65, depois
eu fui o primeiro a defender tese de doutorado aqui em Botucatu, né? Nunca tinha acontecido isso aqui. Aí Uhum. depois o professor Armando me orientou no seguinte, que eu tinha que fazer um estágio no exterior. Armando Octávio Ramos, ele é uma pessoa inteligentíssimo, ágil mentalmente, tudo mais. Ele foi diretor aqui em Botucatu, depois ele foi vice-reitor quando formou a universidade, depois ele foi reitor também da universidade, e assim por diante. É da Unesp, Uhum. de Unesp toda, né? Toda a Unesp. Uhum. Aí, na época, eu fui ajudar ele na reitoria, e fui como representante do professor universitário, ou seja, dos professores, junto ao conselho universitário. Eu fui cuidar dos problemas de estudantes, fui, enfim, várias atividades na reitoria, o que me deu uma grande experiência, assim, mais ampla, né? Não só da Botucatu, mas todo o sistema universitário, etc.